Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 33 ao 37. E diz assim a palavra do Senhor: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Senhor, eis a tua palavra. Que possamos ouvir atentamente, que possamos entender e aplicar nas nossas vidas aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Age como o Senhor já tem agido em nós. Transforma-nos de dentro para fora, para que essa espiritualidade venha se tornar prática. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Espiritualidade na prática é a nossa série. Cuidado com os juramentos é o nosso tema. Quem aqui nunca brincou de 1º de abril? Por exemplo, corre e vem aqui ver que tem um cara atropelado. Aí você corria lá, o teu amigo te enganava e falava: 1º de abril, não tinha cara nenhum atropelado. Ou então, alguns que dizem: olha, nós temos 2 mundiais com a Libertadores, 1º de abril. Não é verdade. Tinha 2 sábios crentes numa região rural do Texas, nos Estados Unidos, e um deles gritou: veja, John, um boi voando. E o John estava lá dentro dos seus afazeres e sai correndo e vem verificar se é verdade. Quando ele olha para o lado, quando ele olha para cima, ele não vê nenhum boi voando. E aí quando ele olha para o lado, ele vê o seu amigo rindo muito e dizendo: John, como você acreditou? Como você poderia acreditar que um boi poderia voar, John? John olha para o lado e diz para o seu amigo: porque é preferível acreditar em um boi voando do que um cristão mentindo. E é sobre isso que nós vamos pensar juntos nessa noite. Sobre mentiras. Muito obrigado. Sobre mentiras de todos os tipos, de todos os jeitos. Mentiras ditas com os lábios, duplas verdades, dupla personalidade, vida dupla. Tudo aquilo o que envolve o que não é verdadeiro, tudo aquilo que envolve que não são verdades, seja elas faladas, seja elas expressadas com a nossa vida, nisso que nós vamos refletir nessa noite, e não é pegadinha de 1º de abril. Daí você deve estar pensando: e os juramentos, o que eu faço? Vim aqui aí para saber se eu posso jurar ou não no tribunal, no casamento, jurar a bandeira, como que fica essa questão? E agora? Se Jesus vai dizer que não pode jurar de forma nenhuma. Então a gente também vai ver um pouquinho sobre isso. Para a gente ter uma compreensão um pouco melhor, para a gente ter um entendimento um pouco melhor, a gente precisa, como sempre, fazer aquela análise do que vem sendo dito no decorrer do Sermão do Monte, né? Onde Jesus, na verdade, a interpretação da lei por parte de todos, onde ele diz que nenhuma modificação poderia ser feita em nenhum tio ou nenhuma vírgula.
Afinal, a palavra de Deus ela é verdadeira e única, e não aceita atualizações de interpretação que beneficie aquilo que ela condena. Lembra? Fariseus e mestres da lei faziam o quê? As suas interpretações para poder fazer aquilo que a própria Escritura condena. Lembra dos exemplos? Com o pastor Wesley a gente ouviu sobre a ira. Eu posso ficar irado, eu posso arrancar um braço ou uma perna, mas eu não posso matar. Era isso que fariseus estava falando, e Jesus estava trazendo contra isso. Estava falando ao contrário disso. Ou até mesmo eu posso ter olhos, pensamentos imorais, afinal a Bíblia só condena o adultério em seu ato prático, fisicamente, com a mão. Jesus também estava combatendo isso. E por isso que nessa noite nós vamos ver acerca dessa duplicidade da personalidade, de palavras, de vida e de ações mentirosas. Jesus é contra os que distorcem os mandamentos para legitimar aquilo que a sua própria palavra condena. Com isso a gente consegue dividir o nosso texto, como na semana passada, em um ensino e 3 conselhos ou 3 aplicações de Jesus dentro do texto. O primeiro, que é o ensino, vai do versículo 33 ao versículo 34, a sua parte A. O segundo é o primeiro conselho de Jesus: não jure por aquilo que você acha que não é de Deus. A parte B do versículo 34 ao versículo 35. O segundo conselho: não jure por você mesmo. Afinal, você e eu não somos donos de nós mesmos. Terceiro e último conselho: fale a verdade. É com essa dinâmica que vamos olhar para o texto nessa noite. E no primeiro ponto, vem o ensino de Jesus acerca daquilo que foi falado. Ele começa assim, quando ele fala acerca do homicídio. Ele começa assim quando ele fala acerca do adultério e do divórcio. Ele também o começa assim, aqui nesse trecho, onde ele vai falar sobre os juramentos. Ele vai dizer assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma. O juramento é a prova da existência da mentira e da desonestidade no mundo. Se o ser humano não tivesse a possibilidade de mentir, o juramento seria desnecessário. Já dizia um teólogo alemão, Bonhoeffer. Muito difícil o nome desse cara, Alan. O juramento é a prova da existência da mentira e da desonestidade no mundo. Se o ser humano não tivesse a possibilidade de mentir, o juramento seria desnecessário. Não jure falsamente, diz o texto, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Era isso que os fariseus traziam para o povo. Ou seja, se você jurou em nome de Deus e para Deus, cumpra. Mas se você jurou pelo céu, pelo seu cachorro, pelo gado, pela chuva, qualquer coisa assim, você estaria livre para quebrar. Lembra do que a gente está tratando? A interpretação errada dos fariseus para dar legitimidade àquilo que as Escrituras condenam. Então os fariseus tinham esse pensamento de que os seus juramentos, os seus votos, a sua vida de verdade, a sua personalidade só valeria quando ele o fizesse assim diante de Deus. Se fosse jurando por outras coisas, eles poderiam fazer de qualquer forma. Não precisariam cumprir, não precisariam ir a fundo nessa promessa. Afinal de contas, não foi contra Deus, foi contra outras coisas. E era um ensino falso e errado. Semelhante, muitas vezes, ao que temos hoje. Às vezes usamos
de inverdades ou de passagens incompletas para dar legalidade a pecados que a Bíblia condena. Geralmente a gente ouve de irmãos queridos que se afastam ou estão distante do Senhor, aquela famosa frase: não julgueis. Olha a trave que está no seu olho primeiro. Num período ruim da minha vida, eu usei muito essa frase quando estava distante de Deus. Não me julguem por ter ficado afastado de Deus, está vendo aí? É a interpretação para dar legalidade àquilo que as Escrituras condenam. É uma questão que era muito feita pelos fariseus e que muitas vezes é feita por nós. Que é feita por nós nos dias atuais. Usando pedaços das Escrituras como um juramento. E a gente tem a intenção do juramento só daquele de que eu prometo, eu juro que eu não fiz isso, eu juro que eu não fiz aquilo. Mas é muito mais além que isso, é a nossa vida. Para dar uma legalidade àquilo que as Escrituras condenam. Ao passo que, quando a gente fala essa questão do não me julguem, porque eu estou em pecado, aí você pega Mateus 18, que vai falar, se você surpreender o seu irmão em pecado, você vai lá falar com ele. Então, às vezes, ou muitas vezes, quando o nosso coração está distante do Senhor, a gente faz igual aos fariseus. Usa os juramentos ou pedaços da Bíblia para dar legalidade àquilo que a Bíblia condena. Baseado nesse pensamento, Jesus diz: não jurem de forma alguma. Não modifiquem de forma alguma. Não jurem de forma alguma. Lembra? Ele está assentado no monte, falando para os seus discípulos. A multidão está um pouco atrás ouvindo, consequentemente, fariseus e mestres da lei também ouvindo aquilo que Jesus estava falando. E Jesus fala: não jurem de forma alguma. Aqui, será que Jesus está dizendo também acerca de jurar a bandeira? Ou fazer juramentos em tribunais, ou até mesmo o voto do casamento, que são chamados juras de amor? Não. Jesus não está falando contra isso. Ele está falando de juramentos que distorcem a verdade das Escrituras, baseado num coração distante dele. É disso que Jesus está falando aqui. Porque esses caras estavam num pensamento, como eu falei, de se jurar por qualquer coisa que não fosse a santidade de Deus, me dava legalidade para quebrar, para não cumprir a minha palavra, para não cumprir aquilo que eu digo. Veja o quão importante o Senhor estava falando acerca da palavra do cristão, daquilo que nós dizemos, daquilo que sai da nossa boca, da veracidade do que sai da nossa boca. Não podemos jurar por Deus e sua santidade, mas por outras coisas eu posso. E Jesus fala: vocês não podem, na verdade, jurar por nada. Vocês estão ouvindo isso aí? Não pode jurar por nada. E aí ele vem no primeiro conselho. Por que não pode jurar por nada? Não jure por aquilo que você acha que não é de Deus. E aí ele vai dar 3 coisas que eram, naquele contexto, muito importante na visão dos judeus. Veja aí, o versículo 34b, a parte até o 35. Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E o grande rei aqui, Jesus Cristo. A mentalidade dos fariseus e escribas era que o restante das coisas não pertenciam a Deus. E quando fala não pertenciam a Deus, não atingia a sua santidade. Então, se isso não atinge a santidade, se isso não pertence a Deus,
eu posso fazer esses juramentos. Ou seja, eu posso quebrar a minha palavra. É um ponto que a gente vê mais para frente, mas eu estou no meu trabalho, eu posso mentir. Afinal de contas, eu não estou na igreja. Na igreja eu não posso mentir, mas no meu trabalho eu posso. Afinal de contas, Deus não está no meu trabalho. A santidade de Deus está aqui. Era essa mentalidade, era isso que Jesus estava condenando e dando esse conselho. Jesus está dizendo que essas questões não existem, pois tanto o céu, como a terra, como Jerusalém, pertencem a Ele, pertencem a Deus. Cristo está mostrando e recorrendo aqui à soberania divina, a doutrina da soberania. Tudo é dele, tudo é do Senhor. O céu, a terra e Jerusalém, a cidade, é dele. Então, porque ele está falando bem assim, então você não pode jurar por nada. Vocês não podem jurar por nada, vocês não podem comprometer nada, porque aquilo que vocês comprometem não é de vocês. Porque a ideia era, se eu jurar aqui pelo totó, pelo meu cachorro, ele é meu, não é de Deus. E Deus está falando, não, o cachorro é meu. Você não pode jurar por ele também, você não tem domínio, você não tem poder sobre ele. Você não pode falar, eu juro pela minha casa, a casa não é sua, a casa é de Deus. Então era nessa mentalidade que Deus estava falando para os fariseus, vocês não podem jurar por nada, ensinando a seus discípulos, perdão. Porque estava mostrando a doutrina da soberania. Tudo é dele. E às vezes a gente acha que alguma coisa é nossa. Por isso que quando nós, tanto eu quanto Wesley, a gente vem e fala sobre dízimos e ofertas e a gente fala da questão da mordomia, é porque realmente nós temos esse pensamento no nosso coração, muitas vezes, de que é nosso. Eu trabalhei, eu suei, então é o meu dinheiro. E Deus está lá de cima. Quem te deu trabalho? Quem te deu a força para levantar? Quem te deu a respiração? Respira aí. Quem te deu? Deus. É dele. E os fariseus estavam querendo mudar isso, modificar para dar legalidade àquilo que as escrituras condenam. Não é Deus que acorda às 6:30 da manhã, sou eu. Eu não vou dar isso para a igreja. A gente não entendeu nada se a gente pensa assim. A gente não entendeu nada da mordomia ao Senhor se a gente pensa dessa forma. E aqui não é apelo de igreja, canal de compre a água aqui que a Mirna trouxe para mim por R$1.000, porque veio diretamente do Jordão. Aí a água é lá de trás do filtro. A não ser que tenha uma conexão com o Jordão, eu não estou sabendo. A tubulação. Mas isso aqui são as escrituras. O Senhor deixou eu e vocês como mordomo daquilo que é dele. E ao passo que a gente vem até aqui, a gente devolve porque é dele. A gente abençoa alguém, ou que nem a gente está fazendo a campanha para a nossa missionária porque está lá trabalhando com aquelas crianças, não é porque é nosso. Foi porque alguém lá do alto chegou e falou bem assim, bom dia, pode se levantar. E às vezes a gente levanta na doida. Esquece de agradecer ao Senhor e já esquece, para racionalizar. Tudo é do Senhor. Soberanamente, tudo é do Senhor. Se nós conseguimos chegar aqui essa noite, é porque o Senhor permitiu. Essa é a soberania do Deus que a gente serve. E
os fariseus não pensavam dessa forma. Na verdade, eles sabiam. Mas eles faziam ao contrário, porque eles queriam uma legalidade para aquilo que as Escrituras condenam. É como se Jesus estivesse falando: não tente dar um cheque calção de nada para dar confiabilidade nas suas palavras. Eu juro por Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado. Aí Deus está falando: ai, que louco. Como que você faz isso? Não coloque Deus, a sua santidade e tudo aquilo que é dele como um cheque calção para dar confiabilidade à sua palavra, porque tudo é dele, nada pertence a nós. E aí vem o segundo conselho, porque poderia-se ter a ideia de falar bem assim: tudo bem, o cachorro é do Senhor, o boi, a plantação, o céu, a cidade, mas eu sou meu dono. Peraí, como assim eu não sou dono de mim mesmo? E ele dá o segundo conselho: não jure por você mesmo, afinal você não é seu dono. Veja comigo, versículo 36. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. E agora? Como que a gente faz isso aqui? Quando no nosso coração enganoso, ou quando alguém disser a vida é minha, eu faço o que eu quiser, Jesus diz isso: não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar seu cabelo preto ou branco. Aí alguém pode falar para mim: eu posso pintar. Posso pintar. Olha aí, ó. Sabe essa ideia do eu posso pintar, eu posso maquiar? Era isso que a galera fazia. Quem disse que eu não posso, Jesus, tornar o meu cabelo branco ou preto? Aí pega o nome da tinta, que eu não vou falar, porque ninguém me pagou para isso. Fazer um merchan. E pinta o cabelo, tá vendo? Eu consegui deixá-lo branco, preto, rosa, roxo. Jesus não está falando dos produtos ou da maquiagem para esconder algo. Jesus não está falando das nossas estéticas. A gente pode pintar o cabelo, fazer maquiagem, fazer plástica, mas não conseguimos lidar ou maquiar um fato único, que é o que o Senhor está tratando aqui. Nós vamos morrer um dia. É sobre isso que Jesus está falando. O cabelo a gente pode pintar, mas o que a gente não pode fazer, o que a gente não pode dizer é falar assim: daqui a 50 anos eu vou alcançar o meu objetivo e você tem 90. É disso que Jesus está falando. Que nós podemos maquiar e nós podemos tentar cobrir um pouquinho a nossa velhice, mas nós não conseguimos enganar a morte. Nós não conseguimos fugir do fato de que nós vamos envelhecer, de que nós vamos morrer. É disso que Jesus está falando. Jesus combate o juramento sobre o corpo, porque é algo que julgamos ter controle. Faz um teste de novo. Fala para o seu coração aí agora que ele pode parar de bater por um minuto porque você está cansado. Para de bater. Esse deu errado. Pede para algum órgão mudar de lugar. Vamos fazer um melhor. Já que a gente tem controle, pede para cair cabelo, ou pede para nascer cabelo. Não, Chico, não faça isso. Jesus está falando: pare de jurar, pare de colocar
aquilo que não é seu, aquilo que não te pertence, a doutrina da soberania novamente entrando em prática. Tudo é dele. Se tudo é dele, até mesmo a nossa vida, o nosso corpo, não existe que eu sou dono de mim mesmo. A sua palavra fala isso. É só você ler. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos de novo. Então não jure pela cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo seu. Nós não somos donos nem disso aqui que a gente fala que é nosso. A gente não consegue ter controle. Mande o câncer sair de você. Ordene para a dor de cabeça sair. O reumatismo. As suas dores nas costas. A minha avó tem Alzheimer. É uma mentira quando fala que nós temos controle sobre isso. Que nós temos controle sobre essas coisas e que podemos fazer algo ou jurar por isso ou fazer o que quisermos, porque isso não diz respeito ao Senhor. E o Senhor fala: filho, tudo é meu. Foi dentro da soberania e de entender que tudo é do Senhor que me ajuda em 2013 a superar a morte da minha filha. É difícil nós entendermos, eu não podia jurar por ela, eu não podia fazer nada por ela, porque ela é do Senhor. É onde o Senhor mostra para nós que nós não temos controle nenhum, absolutamente de nada nas nossas vidas. De que não podemos nos colocar como penhora para o mundo, porque o nosso corpo, aquele que Cristo salvou, as nossas vidas não é nossa, é dele. E sempre achamos que temos controle de algo. Lá no fundo, bem lá no fundo, nós achamos que de fato nós temos controle sobre isso. E aí é muito interessante que é Jesus dizendo que não faça isso porque você não consegue nem deixar preto e nem deixar branco um fio de cabelo. Pelo contrário, nós deveríamos dizer o seguinte, vamos lá, bem conhecido, Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A gente não tem controle, a gente não consegue jurar ou colocar como penhor na nossa palavra a nossa própria vida, porque a gente não sabe nem o que vai acontecer conosco, nem o que vamos fazer ao sair do culto. Aí você deve estar com aquela pegadinha na cabeça, eu sei, eu vou para casa. Quando eu falo disso, é o que vai nos acontecer. Se o Senhor quiser, pela graça de Deus, assim o faremos. Pela graça de Deus, se o Senhor permitir, eu vou conseguir chegar na minha casa hoje. Se o Senhor quiser, pela graça dEle, nós iremos trabalhar amanhã. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. E depois de eliminar que não pode se fazer juramento pelo céu, pela terra, por Jerusalém, e nem por nós mesmos, Jesus agora, ele dá o terceiro conselho.
ao invés de sair fazendo um monte de promessa, um monte de juramento, fale a verdade. Tenha bom caráter. Versículo 37. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Como a gente interpreta isso aqui? Esse sim, esse não. Com que isso tem a ver? Será que é do tipo, sim, eu juro pela minha mãe. Oh, agora é verdade, ele está jurando pela mãe dele, jurou pela mãe, o negócio ficou mais sério. Não, eu juro pelo meu pai. Oh, agora então não, é verdade, ele está falando a verdade porque ele está jurando pelo pai. Esse sim faz parte da responsabilidade que é nossa. Que se quebrarmos, tanto o nosso sim quanto o nosso não, é o nosso caráter que está em jogo. Se nós recordarmos, o Sermão do Monte é sobre a ética do reino. Jesus deseja que os seus discípulos, que os seus súditos tenham a ética do reino. De como os seus discípulos e súditos deveriam se portar dali para frente. É sobre isso que Jesus está falando. O que Jesus condena aqui é a dupla personalidade. É a dupla verdade. É aquele que é um camaleão. Ele se adapta conforme a situação. Se agora o grupo que eu estou aqui querendo me entrosar gosta de azul, então a partir de agora eu gosto de azul. Mas amanhã estou com um grupo que gosta de roxo, então agora eu sou roxo. Jesus deve estar falando que as nossas palavras, as nossas vidas têm que ser verdadeiras. Não podemos ser como camaleões que se adaptam às situações. Onde eu estou, aquela vai ser a verdade. Se você tem um grupo que a maioria gosta de filme de desenho igual eu, aí você, para se encaixar naquele grupo, você fala, eu também gosto de filme de desenho, e você odeia filme de desenho, mas você quer se inserir. Eu estou dando exemplos práticos para que a gente possa entender o que é o nosso sim, sim e o nosso não, não. E agora eu tenho uma vida aqui, dentro da igreja, mas lá fora eu tenho outra vida. É o crente 007, James Bond. Eu sou crente, mas lá fora eu tenho que me disfarçar. As nossas ações devem ser verdadeiras. Jesus está condenando aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro, que os fariseus e mestres da lei colocam como verdadeiro. Paulo, mesmo em face da morte, permaneceu do lado que sempre esteve, do lado de Cristo. A gente já viu isso aqui em Atos. A ética do reino não permite uma vida de mentiras. Pastor, então eu não posso errar? Se esse é o seu pensamento, você não entendeu nada do que a gente está falando aqui. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas Jesus está falando de uma prática, de uma vida prática, de verdades, porque são contadas várias vezes, ou de uma mentira porque é contada várias vezes se torna uma verdade. Quer ver uma mentira e tem que falar, né? Quer ver uma mentira que foi muito contada depois da pandemia e que tem muita gente acreditando? Culto online. Culto online não existe. Existe transmissão do culto.
nós não cultuamos online. Sozinhos, na nossa casa, nós não somos igreja. A igreja do Senhor é aquela que se reúne para que nós sejamos igreja. A sua palavra fala que nós temos que estar em comunhão com outros. E um teólogo que a gente gosta muito, ele usa uma ilustração muito legal. Quer ver sobre o que eu estou falando? Nós temos a foto da nossa esposa, ou a foto do nosso pai, a foto da nossa mãe, é igual a gente ter o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa do lado? Não. Eu tenho algo em comum aqui com alguns. Ou com todos, alguém já perdeu alguém muito querido. Às vezes, quando eu quero matar a saudade do meu irmão, porque o luto não me proíbe de ter saudade, eu olho a foto dele, eu olho as lembranças. Mas não é a mesma coisa que se ele estivesse aqui. A foto não substitui a realidade. Uma transmissão, um culto online nunca vai substituir essa coisa maravilhosa que se chama Igreja de Cristo, onde eu posso dar um abraço em vocês, onde a gente pode se ver, onde a gente pode fazer com que o nosso fruto do Espírito seja demonstrado um da vida do outro. E tem sido uma mentira que está sendo falado várias vezes e tem se tornado uma verdade. A foto do meu irmão serve para eu matar a saudade. Mas é muito diferente se ele estivesse aqui comigo. É isso que Jesus está condenando aqui. Não deixe que uma mentira contada várias vezes se torne uma verdade, seja sim, sim, não, não. Jesus fala nas Escrituras qual é o modelo de igreja. Mas a gente está no século 21. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre e será eternamente. Ele não muda. Os seus conceitos, aquilo que Ele colocou para nós na sua palavra não muda. Pode passar o tempo que for, é o mesmo. Não caia nessa, nós vivemos no tempo da modernidade. Sempre se foi falado isso. A foto da igreja, a transmissão do culto, não substitui a igreja real de Cristo reunida. E sabe o que é mais interessante? Jesus, além de falar, seja o seu sim, sim, o seu não, não, acerca da nossa vida dupla, muitas vezes, Ele vai falar que quando isso nasce, provém da onde? Lê aí, por favor. O que passar disso vem da onde? Tem uma boa aparência, tem uma boa capa, tem uma boa fala, mas não é verdade. Lembra da serpente? Lembra da narrativa de Gênesis? Como diziam os mais antigos, foi na Eva ali, ó, como? No Somebody Love. Denunciou a idade de muita gente, hein? E ó, uma fala legal, vai lá. Você sabe que Deus está querendo te enganar, né? Você sabe que na verdade Deus está querendo que você não saiba o que Ele sabe. Ou seja, fique em casa, né? Porque compartilhar culto com seu amigo corintiano, isso aí ninguém merece. Aquele irmão lá,
que é chato. Satanás falando, não sou eu não, viu? Fica em casa aqui, pensa bem. Você pode, Fernando, fazer uma pipoca e assistir o pastor falando. Ó. Hã? E aí fazem-se as igrejas virtuais. Pior que as igrejas virtuais são os crentes virtuais. E é legal, né? É legal, porque tem uma cara legal, afinal a modernidade, eu vi acerca disso, um comentário falando bem assim, como que foi? Se Paulo estivesse aqui, ele estaria provando essa igreja. Eu falei, ai Senhor, eu não podia fazer igual o João, né? Porque senão aí eu caio aqui no pecado da ira, que era mandar um raio nos samaritanos, né? Tá vendo como a espiritualidade na prática é difícil? Mas não é porque tem aparência, tem a fala bonita, parece ser moderno, parece ser algo que é bacana, agradável aos olhos, que é verdade. A verdade é o que está escrito aqui. Por isso que Jesus está falando, igual eu estou falando para vocês, Jesus está dizendo aos discípulos e diz para nós nessa noite, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Se a Bíblia condenar, meu irmão, condene com um não. Se a Bíblia aprovar, meu irmão, fique com um sim. Porque o que passa disso é procedência maligna. Lá em João, ele vai dizer que de que a verdade não está nele, de que eles não falam a verdade, não dizem a verdade, de quem que eles são filho? Do maligno. Não tem meio termo. Ou a nossa vida, ela é verdadeira, ela é de verdade, ou nós somos cristãos de verdade, ou nós somos de procedência maligna. Simples assim. A Bíblia não tem um em cima do muro, um meio termo para quando a gente não está legal. Hashtag chateado. Eu não estou legal e aí agora eu vou chutar o balde. Agora eu vou praticar tudo o que é ruim. Jesus Cristo diz o sim, sim e o não, não. Ou nós temos uma vida que condiz com Ele, ou então nós somos de procedência maligna. Era isso que aqueles discípulos estavam ouvindo, era isso que aquela multidão estava ouvindo, e era isso que nós estamos ouvindo aqui nessa noite. Jesus condena a dupla personalidade. Condena nós sermos um aqui e sermos outros lá fora. Não existe dupla verdade, existe uma verdade. Que não é a do pastor, que não é a do presidente da igreja, que não é a do presidente da república. A nossa verdade como cristão chama-se Jesus de Nazaré. As Escrituras. Essa é a nossa verdade. É isso que tem que reger a nossa vida. É isso que tem que reger a nossa história. É isso que tem que reger a nossa personalidade. E não por partes, mas ela completa e interpretada da maneira correta. Como que está a nossa vida nesse sentido? É muito difícil. É muito difícil. Mas não é impossível. Porque se o rei deixa para os seus súditos, que somos nós, como vivermos, a ética do reino, a gente consegue. Não deixe que uma mentira contada várias vezes por Satanás, através dos seus enviados, se torne uma verdade na sua vida, transformando o seu não em sim e o seu sim em não. A gente conclui
de que Jesus, mais uma vez, vai dar um ensino correto aos seus discípulos, mostrando que o errado não é fazer votos. Então, a pergunta de 1 milhão que estava aí na mente de todo mundo: eu não posso fazer juramento à bandeira, juramento no tribunal, votos de casamento? Pode, não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus estava falando de fazer promessas nas quais eles não cumpririam e ainda desonrariam o seu nome intencionalmente. Intencionalmente. A ética do reino exige uma consciência de seus súditos, a quem eles servem, e que agora não poderia mais jurar e viver como quisessem, mas teriam que ter uma vida baseada e pautada na verdade, nas ações, nas palavras, no modo de vida, em tudo. E como que é essa aplicação para nós? Como que a gente traz para nós nos dias de hoje? A ética do reino exige que nós abandonemos as nossas práticas mentirosas. Como que está a nossa vida na prática? Paulo vai falar que a sua vida é o quê? Uma carta? Me leiam. Já pararam para pensar na responsabilidade disso? Me leiam. Olhem para mim. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que ouviram, o que viram de mim, Paulo está falando aos Filipenses, isso praticais. A gente consegue falar isso hoje? Jesus exige de nós, uma integridade. Pastor, mas ontem eu errei. Amém. Eu errei ontem, eu errei hoje. Mas errar, cair numa cilada, ou ter um deslize, não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando do modo em que nós estamos vivendo. Como que nós estamos vivendo? Não está falando de uma vida que não possa ter erro, mas está falando de uma vida que é mentirosa. Uma vida dupla. De ser um na igreja e de ser outro lá fora. Jesus deseja que a gente seja de verdade. Sim para o que for sim e não para o que for não. É que ser sim para o que for sim e não para o que for não acarreta sofrimento, acarreta exclusão. E aí a gente esquece do que a gente começou estudando nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa sofrerem. A gente muitas vezes leva uma vida dupla porque a gente não quer sofrer pelo evangelho. A gente não quer sofrer pelo aquilo que a gente prega. Aí a gente vira crente camaleão. Camaleões de Jesus. Jesus não se adaptava conforme a situação. Pedro, que alguns na história dizem que foi crucificado de cabeça para baixo, não se adaptou à situação. Paulo, Tiago, que ainda repete a oração de Estevão, né? Pai, aquilo que Estevão também falou, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo, e tomando a última pedrada na cabeça, porque ao ser jogado lá de cima do cenáculo ele não tinha morrido.
A espiritualidade na prática exige que nós tenhamos uma vida íntegra. Uma vida que seja sim, sim e não, não. Esses homens eram únicos no seu procedimento, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Que nós possamos nessa noite não abrir mão da verdade que habita em nós, pois o que passar disso, ou se procedemos de forma diferente, somos de procedência maligna. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero pedir perdão ao Pai, porque em momentos da minha vida eu agi como um cristão camaleão, me adaptando a situações, com medo de sofrer, com medo de não ser aceito. Me perdoa, Senhor. Faz primeiramente a mim ser um homem, um pai, um filho e um pastor íntegro dia após dia, Senhor. Que aqueles que me verem, eles possam ver o mesmo que eles veem aqui na igreja. E quando às vezes eu passo disso, me perdoa, Senhor. Me coloca e nos coloca de volta no caminho. Transforma a nossa personalidade dia após dia no Senhor, que possamos entender que a nossa vida tem que ser uma vida verdadeira. Uma vida que expressa de fato a tua vontade, uma vida que de fato expressa quem é o Senhor, porque a ética no reino é demonstrar ao Senhor através das nossas ações. Se há alguém que está vivendo, Pai, nessa noite uma vida de mentiras, uma vida dupla, que em Ti, na Tua palavra, essa pessoa encontre o conserto, que em Ti, na Tua palavra, essa pessoa volte o seu caminho e refaça mediante aquilo que a Tua palavra fala e Tua palavra diz, Senhor. Nos ajuda a permanecer firmes, nos ajuda a permanecer de procedência divina e não de procedência maligna. Porque queremos ser cartas enviadas ao mundo para mostrar o Teu amor. E que quando errarmos, nós demonstremos que o Senhor está em nós através das nossas práticas, possamos pedir perdão, possamos reparar o erro. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma vida de verdade. Ajuda-nos a sermos de verdade, porque é só com o Senhor que nós conseguimos. É só no Senhor que nós conseguimos. Nos ajuda, Pai. Assim nós oramos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém?